Olá pessoal, vamos a mais uma aula de Robocode. Vou abrir aqui o robô que a gente estava mexendo na aula passada, né? Que era esse aqui, robô RHW. Bem, na aula passada a gente estava vendo o comando de repetição for, correto? Então o que acontecia? Esse robô, o nosso comando for, ele pegava esse valor voltas dir, né, essa variável que a gente criava, que é do tipo inteira, e ia incrementando ela aqui, ou seja, ela tinha um valor zero, ia incrementando ela a cada loop que ela fazia, até que essa condição não fosse verdade. Por exemplo, voltas dir era igual a zero, ele executava o que estava aqui dentro, correto? Daí depois ele voltava para cima, incrementava o valor, ou seja, voltas dir era igual a 1, conferia de novo, voltas dir é menor do que 4? Sim. Então ele executava de novo, até que, por exemplo, voltas dir virava 4, né? Depois de 3, ele incrementava, virava 4 e ele testava de novo. Voltas dir é menor do que 4? Não, 4 é igual a 4. Aí ele saía desse loop e executava ao próximo comando, que era um outro loop for. Legal? Então hoje a gente vai ver um outro tipo de comando, um comando de decisão. Esse comando de decisão ele é feito da seguinte forma. Primeiro eu vou ter que criar aqui uma variável. Essa variável aqui eu vou chamar ela uma variável do tipo boolean. É o tipo, primeiro você coloca o tipo dela e depois o nome. Vou chamar ela de ângulo e o valor que você quer atribuir para ela. Eu vou colocar true, ou seja, um valor verdadeiro. No caso aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, o comando chama-se if, né? Se ângulo ele for igual a true, ou seja, ele for verdadeiro, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Eu estou identando aqui porque aí fica mais fácil da gente enxergar, né? Porque daí você vê aqui, ó, que o if tá aqui, começa aqui e termina aqui, certo? Então tudo que está sendo executado dentro do if vai ser essa parte aqui, legal? Bem, se o ângulo for igual a true, ele vai executar o que tiver aqui dentro. No caso, ele vai ser true, né? Porque eu defini ele aqui em cima como valor true. Aí no caso, depois que ele executa ele anda a um quadrado, né? Ele executa esse for e esse for, eu quero que ele troque de valor. Ângulo, eu quero que seja false, correto? Essa variável boolean, ela pode ser verdadeiro ou falso apenas. Ela não tem outro valor, é 1 ou 0, tudo bem? Vamos lá. Depois disso, e no caso se for mentira, ou seja, se for falso esse valor, então tem o outro comando que a gente chama de else, né? E se, né? E se não for verdadeiro? Então esse else ele vai fazer o quê? Ele vai executar tudo que tiver aí dentro, caso não seja verdade. No caso aqui eu vou copiar e vou colar aqui. Vou arrumar aqui para a gente ver, né? Eu só copiei e colei. O que estava aqui em cima, eu copiei e colei aqui embaixo. Então, aqui eu vou mudar o valor. Eu vou fazer esse for. Como essa variável aqui tem o mesmo nome dessa, você não pode ficar utilizando variáveis com o mesmo valor. Você usar um for aqui, você tem que... né? E ter outro for aqui, outro aqui, e outro aqui, e outro aqui. Essas variáveis que você vai criando, elas têm que ser diferentes, certo? Por quê? Porque senão, em determinada parte do programa, você pode se confundir. Você pode estar mexendo numa variável que não é a variável correta, certo? Então, eu vou colocar aqui um outro nome. Voltas dir, por exemplo, vamos ver.
45, correto? Voltas dir 45. Voltas dir 45. Ou seja, eu estou colocando o nome dela voltas dir 45. Voltas dir 45 e voltas dir 45. Só estou trocando o nome da variável. Por enquanto ela vai fazer a mesma coisa da outra. Ela vai ter valor 0 e enquanto for menor do que 4, ele vai executar. Agora eu vou trocar esse valor para 8, né? Vou continuar incrementando essa variável. Esse mais significa que eu estou incrementando a variável. E vou mudar aqui alguns valores. Eu quero que ele ande agora para frente 50 e vire para a direita 45. A arma tanto faz, eu posso deixar virando igual a 90 mesmo. Vou trocar esse nome dessa variável também para 45 aqui. Poderia ser outro nome? Poderia ser o nome que você quisesse. Eu estou colocando 45 por quê? Porque fica mais fácil da gente saber, lembrar do que essa variável faz. No caso, ela está sendo 45 porque o ângulo é 45 aqui, correto? E vou deixar a arma virando 180 graus. E ângulo, agora eu vou colocar true. Por quê? Bem, vamos analisar o que está fazendo esse programa. Primeiro, ele entra aqui, né, nesse while e vai testar. Ângulo é igual a true? Sim, porque eu defini ele como true no começo do programa, correto? Então, quando ele entra aqui dentro do programa, ele sabe que ele é true, que ele é verdadeiro. Então, ele vai executar esses dois fors e depois ele vai trocar o valor para false. Aí o que acontece? Ele não estava executando se fosse verdadeiro? Sim. Então, essa parte de baixo aqui do else, ele não executa. Ele não executa, ele pula. Aí ele vem até aqui, ele encontra a chave do while, né? E retorna aqui para cima. Aí ele faz o teste de novo. Ângulo é igual a true? Não, né? Porque você mudou ele para false depois que você executou esses dois fors. Aí ele executa o que tiver dentro do else. No caso desse else, o que eu estou falando para ele fazer? Eu quero que ele repita 8 vezes agora. De 0, incrementando de 1 em 1 até 8. Certo? E a mesma coisa aqui. Né? Opa, eu preciso trocar aqui esse valor. Ele começa com 8 e enquanto ele for maior do que 0, né, isso ele vai executando. Só que dessa vez eu vou decrementando. Né? Eu fiz dessa forma para você lembrar que não necessariamente tem que ser incrementando. Pode ser decrementando também. Correto? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai andar para frente, virar 45 graus ou né, se ele vier depois que ele terminar esse for, ele vai executar esse outro, andar para frente e virar 45 graus para a esquerda. Depois ele atribui ângulo igual a true de novo. E aí ele vai voltar a executar esse outro if. Então ele vai ficar trocando o jeito de andar. Ele vai andar com ângulos de 90, depois ele vai andar com ângulos de 45 e alternando de um para o outro. Vamos compilar para ver se vai dar certo isso aqui? Está pedindo para eu salvar. Né? Compilou legal. E vamos executar. Battle, new. Né? Já está aqui os dois robôs, robô RHW e um robô interactive. Né? Start battle. Então a gente observa aqui que o nosso robô está andando agora com ângulos de 90 graus. Tudo bem? Agora ele vai inverter para a esquerda. Né? Ó. E quando ele terminar esse quadrado, ele vai começar lá com ângulos de 45 graus. Certo? Formando um octágono. Né? Daí depois que ele termina, para a direita ele começa a fazer para a esquerda. E quando ele terminar, né, de fazer os 8 movimentos, ele volta a fazer o quadrado, né, com ângulos de 90 graus. Legal, pessoal? Então é isso. Esse comando if é um comando bacana. Você pode incrementar decisões, né, no seu programa que façam que seu robô ele tenha outros tipos de movimento, considerando valores que você pode obter ou de métodos ou de variáveis que você cria e assim por diante. Legal? Então é isso. Até a próxima aula, pessoal.